agradeço aí a participação de todos, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, né, e apresento aí o pedido de desculpa de não ter estado com vocês no almoço e chegado aqui um pouquinho depois do horário previsto. Primeiro eu tive que ir em casa, a Virgínia, ela voltou do procedimento que ela passou uma semana atrás e ela ainda não se recuperou muito bem, acho que teve alguma intercorrência e ela está ainda, e hoje de manhã ela não estava, por isso que eu tive que, inclusive, ir lá para o almoço na minha residência. Mas está na mão de Deus e acredito que logo, logo ela vai estar bem, como tantas vezes ela já passou por algo assim, ela encontra uma força na vontade de viver, sempre uma forma de estar seguindo a trajetória. E ela pediu que eu, brigou um pouco comigo, porque achava que eu devia estar aqui desde o primeiro momento, pela importância que esse tema tem. Claro que quando a gente fala de violência, aqui eu estou diante de profissionais da segurança pública, que de alguma forma estão acostumados aí ao longo de um certo tempo, desde que adentraram essas profissões, conviver com alguma das faces da violência no nosso país. E hoje, quando a gente fala na violência no Brasil, e eu, pelo dever de ofício, tenho sido convidado em alguns momentos para falar um pouco sobre esse tema, trazer um pouco da perspectiva do Executivo, e óbvio, representando um pouco de tantos e tantos milhares de profissionais que atuam no nosso Estado. E eu tenho falado que aquilo que é profundamente, para mim, muito real, que se hoje nós estamos aqui, mais uma vez, discutindo uma outra face dessa violência, que é a violência praticada contra as nossas crianças, adolescentes, é porque durante décadas no Brasil, nós negligenciamos, de alguma forma, enquanto sociedade, e permitimos que se criasse e se criou verdadeiramente no Brasil uma sensação de impunidade tão forte, tão real, que essa sensação de impunidade está levando a um colapso, ou um iminente colapso da nossa sociedade. Grande parte das pessoas, não estou falando dos bandidos, não estou falando de criminosos, elas têm em si um pouco dessa perspectiva da impunidade. Que foram décadas e décadas que nós estamos convivendo e ficando sabendo de crimes nas mais diferentes escalas. Crimes de colarinho branco. Quantas vezes eles foram punidos verdadeiramente nesse país? Crimes de corrupção com dinheiro público. Quando que verdadeiramente eles foram punidos? Se considerarmos a escala, claro, temos exemplo? Temos. Mas se nós olharmos a escala do que aconteceu, a gente sabe tanta coisa, e o tanto que a gente sabe será o quanto que representa daquilo que acontece, e efetivamente as punições muito distantes. E aí, se você vem nessa escala, você vai, ao longo de anos e décadas, e criou essa sensação de impunidade. E ela, para mim, hoje, Dr. Paulo, desembargadora Maria Tildes, para mim, ela é, talvez, o principal componente desse complexo sistema de insegurança que nós instalamos no nosso país. Quando nós falamos da violência contra as mulheres, que é outra face que nos envergonha a todos, mas qualquer tipo de violência, ela é vergonhosa. No Brasil, nós, num único final de semana, a gente mata mais gente do que, às vezes, se morre numa guerra que está acontecendo lá do outro lado do planeta. E nós nos acostumamos com isso, nós banalizamos. A sociedade brasileira, uma boa parte da sociedade perdeu a capacidade de se indignar, de verdadeiramente querer construir soluções diferentes para esse velho problema que está se arrastando há muitos anos. E de vez em quando a gente se depara com aqueles que de plantão trazem soluções fáceis, ideias muito superficiais, fazendo discursos
muitas vezes eleitoreiros, muitas vezes porque são feitos por agentes políticos, né? Mas mesmo aqueles que não são agentes políticos, fazendo uma leitura muito rasa desse problema e apresentando soluções. Podemos dizer que até hoje muito pouca coisa se funcionou, porque quando a gente faz um recorte da violência no Brasil nos últimos 30 anos, eu falo sempre assim, para não dizer que estamos criticando o governo A, B ou C, presidente A, B ou C, governador A, B ou C ou D. Em 30 anos, grande parte da violência do país, de todos os indicadores de violência, pioraram. Grande parte de todos os indicadores de violência do país pioraram. E não é dizendo bandido bom, que é bandido morto, não é dizendo que vai varrer bandido, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós precisamos ter um sistema estrutural de sociedade, que as pessoas, de alguma forma, percebam que não vale a pena cometer crime no Brasil. Seja um crime de colarinho branco, seja um crime de corrupção, seja um crime de feminicídio, seja um crime tão bárbaro como esse, né, de praticar violência, que tantas vezes, contra os nossos jovens, nossos adolescentes, tantas vezes ficava oculto dentro de casa, praticado sobre a perspectiva da mãe, de um pai, de um avô, de um tio, e muitas vezes era cobertado. Olha que trágico isso, né? Uma mãe deixar de denunciar, ou ser conivente, ou ser omissa, né, quando vê uma filha ou um filho sendo violentado por um pai, por um padrasto, por um tio. Então, assim, é muito lamentável como isso são deterioração de valores de uma sociedade que nós permitimos que ao longo dos anos fosse acontecer. Então, aqui hoje, quando nós, mais uma vez, todos vocês, todos nós que aqui estamos, nos reunimos, primeiro uma forma de dizer, olha, nós não nos rendemos. Nós acreditamos que alguma coisa pode, deve ser feita para que a gente mude essas realidades. E cada um na dimensão daquilo que podemos fazer, nos cargos, das funções, do alcance que ele tem, precisa fazer algo diferente para produzirmos um resultado melhor. Não dá para esperar um resultado diferente e melhor se fizermos sempre do mesmo jeito. Muitas frases são ditas nessa direção. Então nós precisamos olhar para essa questão da violência sob uma outra perspectiva, entender que é um conjunto de fatores, é óbvio, mas para mim, pelo menos para mim, essa sensação de impunidade que nós deixamos criar nesse país durante muitas décadas, ela precisa estruturalmente ser combatida para a gente reformatar valores de uma sociedade. Um dia desse, desembargador, eu fui num evento, e aí aprofundar um pouquinho mais, para não ficar lá com muitos colegas, até meus, na mesma função que eu ocupo hoje aqui, repetindo frases de efeito, rasas muitas vezes, mas que às vezes comunica, porque as pessoas também não querem raciocinar para entender raciocínios mais complexos que talvez você tenta fazer. Mas aí eu fui entender por que hoje no mundo nós temos lá, aí eu pesquisei rapidamente os 10 países considerados mais seguros do mundo. Quais eram os países considerados mais seguros do mundo? Aí apareceu lá alguns países nórdicos, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco da história desses países e descobri que desses 10 países que hoje são considerados mais seguros do planeta, todos, sem exceção, ou tem, mas a maioria já não tem mais, mas em algum momento da sua história recente, nas últimas décadas ou até séculos, tiveram penas duríssimas para vários tipos de crime. E com isso, o que eles conseguiram, na minha opinião? Formatar um novo modelo de sociedade. As pessoas passaram a respeitar a lei, que é o combinado para você viver em sociedade. A lei nada mais é do que o acordo, o tratado, a regra para a gente viver em sociedade. Isso é retratado através das leis. Você vai morar no condomínio. Assim, você tem lá as regras do condomínio. As leis são as regras de um país, as regras de uma sociedade. E a maioria desses países hoje aboliram esses tipos de penas, porque houve uma transformação de mentalidade social tão forte que
se tornou um instrumento inócuo, um instrumento que não precisava mais ter o seu ordenamento jurídico, porque não era uma realidade vivenciada nesse país já há alguns anos, até algumas décadas. Então, no Brasil, eu tenho falado um pouco sobre isso, de como nós tirarmos do consciente coletivo, da cabeça de todos nós. E é por isso que, de vez em quando, por exemplo, a gente fala daquele tema que nos aflige um pouco, da violência contra as mulheres. Nós tivemos nesse ano em Mato Grosso 39 feminicídios, não é isso, doutor? 39 feminicídios. Dos 39, apenas 2 mulheres tinham medidas protetivas. 3 até tinham, mas elas voltaram a viver com seus maridos, seus companheiros, né, sobre as quais elas